Imagine acordar um dia e perceber que tudo o que você pensava ser normal, tudo o que você acreditava no mundo e na sociedade, foi cuidadosamente construído para mantê-lo em um estado de medo, conformidade e obediência. Imagine descobrir que o que você pensou ser o pensamento independente é, na realidade, uma ilusão cuidadosamente orquestrada, projetada para fazer você parte de um coletivo que não questiona mais, pensa mais criticamente e não vê mais a realidade pelo que realmente é. Hoje, vamos explorar um dos fenômenos mais perturbadores da história da humanidade: psicose em massa. Como as sociedades inteiras ao longo da história caíram na loucura coletiva, perdendo sua capacidade de pensar racionalmente e voluntariamente se render a ilusões que levam ao sofrimento, opressão e destruição. Mas o mais importante é que descobriremos os mecanismos ocultos por trás desse processo, como isso acontece. Por que acontece e, mais crucialmente, como você pode se proteger dela. Essa discussão nos levará através das ideias de grandes pensadores, psicólogos e filósofos que estudaram a fragilidade da mente humana quando expostos à manipulação, medo e histeria em massa. No final deste vídeo, você terá uma compreensão profunda de como as sociedades se enquadram em doenças mentais. E, mais importante, como proteger sua mente contra isso. Ao longo da história, a psicose em massa se manifestou em diferentes formas, desde caçadas de bruxas e extremismo religioso até regimes totalitários e purgas ideológicas. Mas o mecanismo central permanece o mesmo. Psicólogos e historiadores identificaram padrões-chave que explicam como uma população inteira pode ser levada à ilusão e insanidade sem sequer perceber. Um dos pensadores mais famosos a analisar esse fenômeno foi Carl Jung, que alertou que, quando os indivíduos não cultivam o pensamento e a autoconsciência independentes, tornam-se vulneráveis à psicose coletiva. Uma sociedade que sofre de psicose em massa é aquela em que o medo substitui a razão, onde o pensamento independente é suprimido e onde a obediência cega à autoridade se torna a norma. Começa com a erosão do pensamento crítico. As pessoas param de questionar narrativas, eles aceitam contradições sem resistência. Eles ficam tão impressionados com a propaganda que perdem a capacidade de distinguir a verdade da ilusão. Pense em momentos da história em que sociedades inteiras foram levadas a cometer atrocidades sob a crença de que estavam agindo em nome da justiça. A Inquisição, os julgamentos de bruxas de Salem, a ascensão dos regimes opressivos no século XX. Tudo isso foi alimentado pelo mesmo mecanismo psicológico. O medo é incutido na população. Um inimigo é criado, e os dissidentes são silenciados. As pessoas ficam presas em um ambiente em que questionar a ideologia dominante é visto como perigoso, até imoral. Como isso acontece? Como uma população inteira se rende sua capacidade de pensar crítica e voluntariamente abraçar a ilusão coletiva? Começa com a disseminação do medo. A filósofa Hannah Arendt, em seu trabalho sobre o totalitarismo, observou que o medo é a principal ferramenta usada para manipular as populações em submissão. Quando as pessoas são bombardeadas com mensagens de perigo, sejam reais ou fabricadas, entram em um estado psicológico onde suas faculdades racionais se encerram. Em vez de pensar por si mesmos, eles procuram figuras de autoridade para fornecer segurança, mesmo que isso signifique render sua liberdade. A história nos mostrou repetidamente que as sociedades submetidas à psicose em massa atingem um ponto em que a verdade se torna irrelevante. A realidade não é mais determinada pela lógica ou evidência, mas por consenso. O que quer que o coletivo acredite ser verdadeiro se torna verdade, por mais absurdo que pareça um estranho. Em seu livro, O Estupro da Mente, o psicólogo Juiz Milu descreve isso como menticida destruição sistemática do pensamento independente. Não mais determinado pela lógica ou evidência, mas por consenso. O que quer que o coletivo acredite ser verdadeiro se torna a verdade, por mais absurdo que pareça um estranho. Em seu livro, O Estupro da Mente, o psicólogo Juiz Milu descreve isso como menticida a destruição sistemática do pensamento independente através da manipulação psicológica. Mas aqui está a parte mais arrepiante: as pessoas que caem em psicose em massa não se consideram insanas. Pelo contrário, eles acreditam que são os iluminados, que estão protegendo a sociedade do mal,
e que aqueles que resistem são perigosos e devem ser silenciados. É por isso que a psicose em massa é tão difícil de escapar, porque os presos no interior não percebem que estão presos. Agora, a pergunta se torna: como podemos resistir? Como podemos nos proteger de cair nas mesmas armadilhas que prenderam tantos ao longo da história? A resposta está no cultivo do pensamento crítico, na autoconsciência e na coragem de ficar sozinha diante da ilusão coletiva. Mas antes de chegarmos a isso, precisamos entender a próxima fase crucial da psicose em massa: como ela aumenta, como é mantida e como aqueles que estão no poder garantem que as pessoas permaneçam presas dentro dela. Porque se você acha que o processo termina com medo e conformidade, você está enganado. Há outra camada nessa loucura, o mecanismo mais insidioso que garante que as pessoas permaneçam prisioneiros de uma falsa realidade. E é isso que exploraremos a seguir. Uma vez que a psicose em massa assume uma sociedade, ela não permanece estática, ele evolui. O medo que foi inicialmente usado para desestabilizar a população deve ser mantido e reforçado. Mas o medo por si só não é suficiente. O próximo estágio do processo é a doutrinação, um esforço sistemático para garantir que a ilusão coletiva se torne profundamente incorporada nas mentes do povo. É aqui que a propaganda se torna essencial. Em seu livro Propaganda, Edward Bernays, frequentemente chamado de pai das relações públicas, explicou como as mentes das massas podem ser moldadas por meio de narrativas cuidadosamente controladas. Ele argumentou que a opinião pública não é formada espontaneamente, mas é projetada por exposição repetida a ideias selecionadas, enquanto perspectivas alternativas são sistematicamente suprimidas. Uma vez que o medo prepare uma sociedade, a propaganda garante que a população continue aceitando a ilusão como realidade. Mas há um aspecto ainda mais perigoso desse processo: a criação de um bode expiatório. Toda psicose em massa requer um inimigo, um grupo que é responsabilizado pelos problemas da sociedade. Nos regimes totalitários, essa pode ser uma oposição política, um grupo étnico ou qualquer facção que ousa desafiar a ideologia dominante. O objetivo deste bode expiatório é simples: dar às massas um alvo para seu medo e agressão. A história nos mostrou quão perigoso isso pode ser. As caçadas das bruxas do passado foram alimentadas por paranoia, levando as pessoas inocentes a serem queimadas na participação com base em mera suspeita. Na história mais recente, os regimes totalitários usaram a propaganda para transformar populações inteiras contra os chamados inimigos do Estado, levando a expulsos, prisões e até genocídio. Mas aqui é onde o processo se torna ainda mais insidioso. À medida que a população se torna cada vez mais imersa na ilusão, eles começam a se policiar. O medo da punição pelo pensamento independente nem sempre vem do governo ou do poder. Muitas vezes vem de concidadãos. As famílias se voltam, as amizades são destruídas e as pessoas se tornam participantes dispostas em sua própria opressão. O psicólogo Solomon Asch conduziu um experimento famoso que demonstrou quão poderosa pode ser a pressão social. Nem sempre vem a opressão do governo ou do poder. Muitas vezes vem de concidadãos. As famílias se voltam, as amizades são destruídas e as pessoas se tornam participantes dispostas em sua própria opressão. O psicólogo Solomon Asch conduziu um experimento famoso que demonstrou o quão poderosa pode ser a pressão social. Em um teste simples, em que os participantes foram solicitados a comparar os comprimentos das linhas, os indivíduos estavam dispostos a dar respostas obviamente incorretas, apenas porque viram outras pessoas fazendo o mesmo. Isso revela uma verdade aterrorizante sobre a natureza humana: a maioria das pessoas prefere estar em conformidade com o grupo, mesmo quando sabem que o grupo está errado, do que o risco de ficar sozinho. É exatamente por isso que a psicose em massa é tão difícil de quebrar. Quando uma população chega a esse estágio, aqueles que ainda veem a realidade claramente se encontram em uma posição perigosa. Eles são vistos como ameaças à ilusão coletiva. Eles são rotulados como insanos, perigosos ou até inimigos do povo. Quanto mais eles tentam revelar a verdade, mais resistência eles enfrentam. É por isso que aqueles que alertam sobre a psicose em massa são frequentemente ridicularizados ou silenciados. Então,
O que acontece a seguir, uma vez que uma sociedade atingiu esse nível de ilusão, há alguma esperança de recuperação? A resposta é esperançosa e perturbadora. Há uma saída, mas requer um imenso esforço individual e coletivamente. O primeiro passo é reconhecer os mecanismos em jogo. Entender que o medo, a propaganda e a pressão social estão sendo usados como ferramentas de controle permitem que os indivíduos comecem a se destacar da ilusão. O filósofo Jiddu Krishnamurti disse uma vez: não é uma medida de saúde ser bem ajustada a uma sociedade profundamente doente. Isso significa que, se você sentir que algo está errado, se você sente que o mundo ao seu redor está perdendo o controle da realidade, você não é insano, você está vendo claramente. Mas a consciência por si só não é suficiente. Quebrar-se da psicose em massa requer ação. Requer a coragem de pensar de forma independente, questionar narrativas e resistir à pressão para se conformar. Requer busca de conhecimento além do que é alimentado a você, se envolvendo no verdadeiro pensamento crítico e recusando-se a aceitar a autoridade como a fonte final de verdade. No entanto, como a história nos mostrou, as sociedades raramente se libertam da psicose em massa pacificamente. A ilusão coletiva deve atingir um ponto de ruptura, o momento em que as contradições se tornam grandes demais, quando o sofrimento se torna insuportável. Quando indivíduos suficientes acordam essa realidade e se recusam a participar da mentira. Mas aqui está a parte difícil: as sociedades nem sempre acordam a tempo. Às vezes, a ilusão leva ao colapso, destruição e sofrimento inimaginável antes que a clareza seja restaurada. A pergunta que devemos nos perguntar é: onde estamos agora? Estamos nos estágios iniciais de uma psicose em massa ou já estamos dentro dela? E se sim, o que será necessário para nos libertarmos antes que seja tarde demais? Essas são perguntas com as quais todo indivíduo pensa deve lidar. A visão mais crítica de todas ainda está por vir: como você, como indivíduo, pode permanecer sã em um mundo insano, como você pode resistir às forças que procuram puxá-lo para a loucura coletiva, e como você pode desempenhar um papel no despertar dos outros antes que seja tarde demais. Quebrar-se da psicose em massa não é apenas reconhecer sua existência. Requer ação deliberada para recuperar o pensamento individual, restaurar o raciocínio crítico e resistir à pressão esmagadora para se conformar. Mas aqui está o desafio quando uma sociedade inteira é agarrada pela ilusão. Ficar contra a maré pode parecer uma tarefa impossível. Então, como se resiste? Como se mantém sanidade em um mundo insano? O primeiro passo é recuperar sua mente. O psicólogo Viktor Frankl, um sobrevivente do Holocausto e autor de Man's Search for Significado, escreveu que tudo pode ser tirado de um homem, mas uma coisa, a última das liberdades humanas: escolher a atitude de qualquer um conjunto de circunstâncias para escolher a própria maneira. Isso significa que, mesmo diante de propaganda, medo e pressão social esmagadora, você ainda tem controle sobre sua própria mente se estiver disposto a lutar por isso. Para fazer isso, você deve se libertar do consumo passivo. Todos os dias, as pessoas são bombardeadas com mensagens projetadas para moldar sua percepção da realidade. De meios de comunicação às mídias sociais, do entretenimento à educação. As narrativas são construídas e reforçadas até se sentirem como verdades inegáveis. Mas no momento em que você dá um passo atrás e questiona essas narrativas, começa a recuperar o controle. O filósofo René Descartes disse: famoso viver sem filosofar. É, na verdade, o mesmo que manter os olhos fechados sem tentar abri-los. A capacidade de pensar criticamente, questionar, analisar e desafiar o que é apresentado como verdade é o fundamento da independência mental. Se você aceitar informações sem escrutínio, permite que outras pessoas moldem sua realidade. Mas apenas pensar por si mesmo não é suficiente. O próximo passo é se proteger da manipulação emocional que alimenta a psicose em massa. O medo é a ferramenta mais poderosa usada para controlar as populações. Quando as pessoas têm medo, elas se tornam irracionais. Eles buscam segurança acima de tudo, mesmo que isso signifique entregar sua liberdade, sua razão e sua humanidade. Para resistir, você deve aprender a reconhecer a manipulação baseada em medo e se recusar a ser governada por ela. O filósofo Epicurus, uma figura de liderança no pensamento estoico,
ensinou que as pessoas não são perturbadas pelos eventos, mas pelas opiniões que consideram desses eventos. Isso significa que, não importa quanto medo seja pressionado por você, ele só tem poder sobre você se você permitir. A resiliência emocional, a capacidade de permanecer calma, racional e fundamentada na realidade, é uma das maiores defesas contra a psicose em massa. No entanto, mesmo quando você recupera sua mente e constrói a resiliência emocional, resta um desafio mais profundo: a pressão para se conformar. Como vimos, um dos mecanismos mais eficazes de psicose em massa é a maneira como a sociedade se volta contra aqueles que se recusam a participar da ilusão coletiva. As pessoas são rotuladas, ostracizadas e até punidas por ousarem questionar a narrativa dominante. É aqui que a coragem se torna essencial. O psiquiatra austríaco Wilhelm Reich, em seu livro A Psicologia em Massa do Fascismo, explicou que os sistemas totalitários prosperam com a obediência das massas. Ele argumentou que a coisa mais perigosa para um sistema de controle é o indivíduo que se recusa a se submeter, porque esse indivíduo ameaça despertar os outros. E é aqui que seu papel se torna crucial. Depois de libertar sua mente das garras da psicose em massa, você tem uma responsabilidade não apenas para si mesmo, mas com os outros. A verdade é contagiosa. Assim como o medo e a ilusão se espalham de pessoa para pessoa, o mesmo acontece com o pensamento independente. Quando uma pessoa ousa questionar, ela cria rachaduras na ilusão, somente das garras da psicose em massa. Você tem uma responsabilidade não apenas para si mesmo, mas para os outros. A verdade é contagiosa. Assim como o medo e a ilusão se espalham de pessoa para pessoa, o mesmo acontece com o pensamento independente. Quando uma pessoa se atreve a questionar, cria rachaduras na ilusão e, quando um número suficiente de pessoas acordam, todo o sistema começa a entrar em colapso. Mas este não é um caminho fácil. Picar contra a psicose em massa requer imensa força interna. Requer vontade de ser incompreendida, ridicularizada e até rejeitada. Requer um compromisso inabalável com a verdade, mesmo quando as mentiras são mais confortáveis. E, acima de tudo, requer fé no poder da mente humana para se libertar de cadeias que foram colocadas nela. A pergunta agora é: você vai dar esse passo? Você terá a coragem de resistir, pensar por si mesmo, para se recusar a ser varrido pela maré da insanidade coletiva? Porque no final, o destino da sociedade não é decidido pelas massas. É decidido por indivíduos que ousam ver claramente quando todo mundo é cego. Na parte final desta jornada, descobriremos a verdade mais poderosa de todas: como a psicose em massa termina, como as sociedades despertam e como o ciclo da loucura coletiva pode ser quebrado para o bem. Porque, como a história nos mostrou, nenhuma ilusão dura para sempre. Mas se acordamos antes da destruição ou depois disso é a questão real. Nenhuma ilusão dura para sempre. A história provou que a psicose em massa, por mais profundamente entrincheirada, acaba caindo sob o peso de suas próprias contradições. Mas a questão é: o despertar vem antes da destruição irreversível, ou somente depois que a sociedade foi levada ao seu ponto de ruptura? Isso depende da coragem de indivíduos que estão dispostos a ver a realidade pelo que é antes que seja tarde demais. Então, como termina a psicose em massa? Que forças provocam o colapso da ilusão coletiva? A resposta está em 3 fatores. Chave: a exposição de contradições, a resiliência de mentes independentes e o retorno inevitável da realidade. Primeiro, a psicose em massa é inerentemente instável porque se baseia nas contradições. Quando uma sociedade é tomada pela ilusão, deve distorcer constantemente a realidade para manter sua narrativa. Mas, com o tempo, essas contradições se acumulam e a realidade se torna impossível de ignorar. As mentiras que antes pareciam convincentes começam a se desfazer. As promessas feitas por aqueles que estão no poder não se concretizam. O medo que uma vez controlou a população perde sua potência. O historiador Alexander Solzhenitsyn, que expôs as realidades brutais da opressão soviética no arquipélago de Gulag, escreveu: o simples passo de um indivíduo corajoso não é participar da mentira. Ele entendeu que o totalitarismo e a psicose em massa não podem sobreviver sem a participação generalizada. No momento em que indivíduos suficientes param de acreditar na ilusão, a ilusão começa a entrar em colapso.
Isso nos leva à segunda força que quebra a psicose em massa, a resiliência de mentes independentes. Mesmo nos períodos mais sombrios da história, sempre houve indivíduos que se recusam a se conformar. Eles são ridicularizados, perseguidos e expulsos, mas persistem, e sua recusa em enviar plantas as sementes de despertar nos outros. O filósofo Arthur Schopenhauer disse famosamente: toda a verdade passa por 3 estágios. Primeiro, é ridicularizado. Segundo, é violentamente oposto. Terceiro, é aceito como evidente. A jornada da psicose em massa segue esse padrão. Por princípio, aqueles que questionam a narrativa dominante são ridicularizados. Então, à medida que suas vozes ficam mais altas, elas são atacadas. Mas, eventualmente, como a realidade se afirma, a verdade se torna inegável. Isso nos leva à força final e mais poderosa que termina a psicose em massa, o retorno da realidade. Não importa o quão profundamente a sociedade fique presa em ilusão, ela não pode escapar das consequências de ignorar a realidade. As economias entram em colapso sob o peso de políticas insustentáveis. Os governos perdem o controle à medida que as pessoas ficam desiludidas. Os temores fabricados que uma vez mantinham a população em submissão são revelados como ameaças vazias, e quando a ilusão não pode mais ser mantida, o sistema desmorona. Mas aqui está a parte mais importante. Embora a psicose em massa termine, a natureza desse final depende de quanto tempo é permitido persistir. Quanto mais uma sociedade permanece em ilusão, mais devastador será seu colapso. Se as pessoas acordarem mais cedo, a transição pode ser pacífica, até transformadora. Mas se o despertar chegar tarde demais, a história mostrou que o resultado é frequentemente caos, sofrimento e destruição. É por isso que a responsabilidade recai sobre aqueles que veem claramente. Se você está entre os poucos que conseguem reconhecer a psicose em massa enquanto está acontecendo, você tem o dever de resistir. Não apenas por si mesmo, mas para o futuro da sociedade. Você deve proteger sua mente, questionar narrativas e ter a coragem de falar a verdade, mesmo quando o mundo não estiver pronto para ouvi-lo. E talvez o mais importante, você deve ajudar os outros a acordar, porque o antídoto para a psicose em massa não é violência, nem força, nem coerção, é consciência. Quanto mais pessoas que se libertam da ilusão, mais fraca a ilusão se torna. É um processo lento, muitas vezes doloroso, mas é a única saída. Carl Jung alertou uma vez que o maior perigo para a civilização não é a erupção de desastres naturais, nem o colapso das economias, nem mesmo a ascensão da tirania. É a inconsciência das massas. Uma sociedade que se recusa a pensar por si mesma, que segue cegamente a autoridade, que suprime a dissidência em nome da conformidade, está sempre à beira da destruição. Mas o oposto também é verdadeiro. Uma sociedade que valoriza o pensamento crítico, que cultiva mentes independentes, que se recusa a ser governado pelo medo, é inquebrável. Então, a pergunta final é a seguinte: você fará parte do despertar ou será varrido pela loucura? Você vai optar por ver ou permanecerá cego? Como a psicose em massa só prospera quando as pessoas escolhem a ignorância sobre a consciência, o conforto sobre a verdade, a submissão sobre a liberdade. Mas depois de abrir os olhos, uma vez que você realmente vê, você nunca poderá voltar. E é aí que começa a verdadeira libertação. Obrigado por olhar.